Olá, pessoal. Essa videoaula a gente vai trabalhar com um exemplo, né, de combinações de ações. Nas últimas aulas eu falei justamente sobre isso, né, sobre as ações nas estruturas de concreto, né, armado. E eu trouxe aqui um exemplo para a gente entender melhor a aplicabilidade, dessas ações, tá? Então, o exemplo é o seguinte: estabelecer as equações de cálculo das ações as para a combinação última normal. Lembra que eu falei a respeito disso, né? Então, a gente está trabalhando nesse estado limite último de estruturas de edifícios comerciais. Isso é importante destacar, que tipo de edifício que é, onde os carregamentos são resultantes de combinações que só levam em consideração as ações permanentes diretas, ou seja, peso próprio da estrutura, paredes, caixa d'água, etc. E aí, né, vale ressaltar que a gente não vai considerar as ações permanentes indiretas, tá? Apenas essas ações de peso próprio da estrutura, né, de elementos construtivos, etc. E também iremos considerar as ações variáveis diretas, que são as cargas acidentais e de vinho, tá? A gente não teria cargas além disso, né, porque a gente está falando de um edifício comercial, né, então não entraria outras considerações, né, principalmente que no Brasil a gente não tem sismo, né, então a gente não entraria com essas outras cargas, tá? Apenas essas duas aí como cargas variáveis diretas. Lembrando que aqui a gente não vai entrar com cargas indiretas, como por exemplo, a carga a variação de temperatura, tá? Considerar o esgotamento da capacidade resistente para carregamentos gerais desfavoráveis e efeito favorável das cargas permanentes. Então, a gente vai ter duas situações aqui a serem analisadas. Primeiro, uma situação desfavorável e a segunda favorável em relação às cargas permanentes. Eu vou explicar esses efeitos favorável e desfavorável, mas já tenha em mente que, se é desfavorável, significa que está prejudicando a estrutura. Se está prejudicando, é porque essas cargas são maiores, são elevadas. O efeito favorável, ele vem de modo oposto, ou seja, eu estou reduzindo o valor dessa carga, né, ou estabilizando, né, esse valor de carga para favorecer a estrutura. Então, eu estou reduzindo o valor dessas cargas. Bom, como a gente está falando de combinação última normal, então a gente está tratando dessa equação aqui. Bom, isso está lá na norma, né, 6118, essa equação inteira aí para a combinação última normal. Então, a gente tem todos esses parâmetros aqui, sendo que o FD, ele é a representação dessa combinação, tá? A representação do carregamento, né, da ação ali, hã, solicitante de cálculo, tá? Lembrando que o D, sempre remete a cálculo, tá? Valores de cálculo que a gente utiliza no dimensionamento em si. Então, vamos para a primeira parcela. A primeira parcela é gama G vezes FGK, que são referentes às ações permanentes diretas. Essas a gente vai precisar utilizar. Então, a gente tem um coeficiente dessas cargas permanentes, né, o gama G, e nós temos o valor dessa carga, tá, de ação permanente. Nós temos uma segunda parcela, tá, que é o gama epsilon G vezes F epsilon GK, que significa que leva em consideração as ações permanentes indiretas. Nesse caso, a gente não vai considerar essa parcela. A terceira parcela são as ações variáveis diretas. Então, aqui nós temos o primeiro termo, o, o gama Q, tá? Que seria o coeficiente das ações variáveis, tá? Diretas. E aí nós temos dentro do parêntese o FQ1K. Esse Q1K significa a ação variável principal, né, aquela que eu vou destacar entre as ações variáveis principais da minha equação, e depois eu tenho uma somatória, tá?
onde eu pego as demais ações variáveis e somo elas multiplicadas, né, cada uma multiplicada pelo seu pelo seu fator de redução, né, que é esse valorzinho aqui, tá. Então por isso que tem esse índice J, tá, que refere a cada um desses valores aí. Bom, e a última parcela, ela se refere às ações variáveis indiretas, ou seja, aquelas referentes à temperatura, né, cargas de temperatura. Nesse caso aqui, a gente não vai considerar essa parcela. Então, nós temos apenas duas parcelas a serem consideradas para efeito de cálculo, tá? Que vai ser a primeira e a terceira. Então, vamos lá. Antes de, toda vez que a gente começa um exercício desse, né, e até mesmo um projeto, né, a gente começa definindo as cargas, tá? É muito importante colocar essas cargas em uma tabela, né, ter uma noção do que é cada coisa, né, para a gente começar os cálculos. Então vamos lá, eu trouxe aqui para esse slide, né, a minha equação reduzida, né? Eu tirei aquelas parcelas que a gente não vai utilizar, não vai empregar na nossa equação, né. Então, ficou aqui apenas as ações diretas, permanentes e variáveis. Então, eu fiz uma tabelinha listando aqui todas as minhas, ações, né, qual é a representação, né, diante da equação, o seu valor, né, o seu respectivo valor e sua definição. É muito importante trazer a definição para você saber o que é cada uma dessas coisas, tá? Hã, a primeira representação que eu trago aqui é o FGK, né, que está relacionado com as ações permanentes diretas, tá? E são valores característicos, ok? Então eu vou representar com um GK, né, um Gzão K. Eu no exercício eu não dei valor nenhum, tá, aqui a gente vai deixar como incógnita, tá. Pode ser que, em uma determinada situação, tá, real, prática, você tenha primeiro o valor da carga, né, o peso próprio de um determinado elemento, né, por exemplo, uma laje, e você tem o peso próprio da parede, tá. Então você tem 2 valores. O que que você vai fazer com esses 2 valores, que são ações permanentes? Vocês vão somá-los, tá? Vocês vão simplesmente somá-los ali e multiplicar pelo coeficiente gama G, tá? Simples assim, ok? Então, esse valor GK é um valor que representa todas as ações permanentes, né, que foi citado lá no enunciado, peso próprio do elemento, peso próprio da parede, caixa d'água, etc. Todo tipo de elementos ali, né, com suas cargas, né, seus pesos próprios foram considerados nesse GK, tá? Então são valores característicos da ação permanente direta. O segundo aqui é o FK, vírgula ACID, que seria o valor característico da ação variável direta referente à carga acidental. Em vez de eu colocar esse ACID, eu poderia colocar 1, 2, 3, enfim, né, da forma que eu quiser representar, só para entender isso aí, tá? Mas se colocar números, vocês podem confundir com esse FQ1K, tá? Então, eu resolvi colocar ACID justamente para distinguir, né, desse valor aqui da equação, tá? Então, para essas cargas, para essa carga acidental, né, que é referente a um edifício comercial, eu vou usar QK, tá? Aqui veio errado, tá, gente? Aqui é um V. Deixa eu ver se eu consigo corrigir rapidamente aqui. Pronto. Então, eu tenho o VK, né, que vai estar referente aí, ao FQK do vento, tá? Então é o valor característico da ação variável direta da carga do vento, tá? Essa carga do vento se refere a toda a carga que está atuando ali na edificação, né, devido ao vento. Bom, isso são valores de cargas, né, são as cargas que estão atuando na minha edificação. Já defini elas aqui. Agora eu vou para os coeficientes, então eu vou para o gama, né, para os gamas, né, e para o fator de redução.
Então, o gama G, ele refere-se às ações permanentes diretas, né? E como o enunciado pediu duas considerações, né, desfavorável e favorável, eu preciso ter esses dois valores. 1,4 ele vai estar sempre ligado, né, a, a essa ação permanente desfavorável. Por que que ele está ligado à questão desfavorável? Porque ele irá aumentar o valor da carga da ação permanente, né? Então, eu estou pegando 1,4 e multiplicando por GK. Então, eu estou subindo o valor dessa carga, né? Então, é uma questão que desfavorece a minha estrutura. Eu estou elevando a carga ali, eu estou prejudicando a minha estrutura. Enquanto que o coeficiente, né, gama G de 1, ele se refere, né, à combinação, né, dessa ação permanente favorável, né. Eu não estou aumentando essa carga, né, eu não estou, elevando o valor dessa carga para desfavorecer a minha estrutura, tá. Estou deixando ali o valor dela real, né, o valor dela ali, puro, ok. Então, se refere a uma questão favorável, efeito favorável. Bom, aonde eu tirei esses valores? A gente tem que ir lá na norma, tá? 6118 de 2014, e a gente vai ver que nessa tabela 11.1 nós temos os coeficientes, tá? De combinações, né? Então nós temos os gamas aqui, então nós temos o gama G, o gama Q, né? Eh, para cada tipo de combinação. Lembrando que a gente está trabalhando com uma combinação normal, tá? Então, eu estou olhando sempre essa primeira linha aqui, tá? Então, para ações permanentes diretas, né, é essa segunda coluna aqui. Então, desfavorável, ó, desculpa, esse D aqui refere a desfavorável e F favorável, desculpa. Então, eu tenho o D desfavorável, 1,4 para ações permanentes, enquanto que para favorável eu tenho o valor de 1, tá. Então, é muito importante fazer essa análise aí, nessa tabela, tá, pegar esses valores na tabela. Enquanto que para as ações variáveis, né, o gama Q, eu vou ter um valor de 1,4 para o efeito desfavorável e vou ter o valor de 0 para o efeito favorável. Isso significa que eu estou desprezando ali, né, o valor dessa carga, né, quando eu considero os efeitos favoráveis, né. Eu estou dizendo ali que não tem essa carga na minha edificação, tá. É só eu representar, pensar, imaginar na melhor situação possível para minha edificação. Qual que seria? Quando eu tenho só a estrutura ali em pé, né, onde eu não tenho ação nenhuma, né, esse imóvel ele está totalmente vazio, não tem móveis, não tem pessoas circulando, não tem nada, não tem vento, atuando sobre ele, é a situação ideal, tá. Então, seria o meu efeito favorável para minha edificação. Eu não tenho nada na minha edificação, nenhuma carga acidental, nada circulando ali, nenhum equipamento, nenhum móvel, nada, e também eu não tenho a ação do vento. Então, é zero, é o efeito favorável. Eu só tenho a estrutura ali. Por isso que para o coeficiente, né, gama G, para ação permanente, é um. Por quê? Porque não tem como eu tirar a estrutura da minha edificação, né? Eu vou sempre ter aquele valor de carga permanente, né? O peso próprio da estrutura vai ficar ali, né? O peso próprio dos elementos construtivos vão ficar, vão permanecer, não tem como a gente tirar, né? Então, é o efeito favorável ali, tá? É só imaginar essas situações na edificação. Bom, os coeficientes de redução, eles são referentes a cada tipo de carga, tá? Variável. A gente não tem coeficiente, fator de redução para ação permanente, somente para ações variáveis, né? Justamente porque a gente tem uma parcelinha aqui, né, onde a gente reduz o efeito, né, da variável secundária para destacar o efeito da variável principal, tá? Por isso a gente usa esse fator. Então, para carga acidental, a gente vai ter um valor
de 0,7, tá? Lembrando que é um edifício comercial, que é uma situação desfavorável, enquanto que para o efeito favorável a gente vai ter zero. E para o vento, a gente vai ter o valor de 0,6, que é representativo do efeito desfavorável, e zero para favorável. Então, se eu vier aqui, ó, na tabela, né, lembrando que aqui a gente também encontra, né, o coeficiente gama Q para variáveis, né, para ações variáveis, o G é para geral, tá, representa todas as cargas variáveis gerais, né, e para combinação normal, 1,4, ok? Então, aqui, passando para essa tabela 11,2, a gente tem o coeficiente de redução, tá? Que ele está bem aqui nessa terceira coluna. Então, a gente precisa ver qual que é a ação que a gente está analisando, né? Ação variável, tá? Então, a primeira linha aqui, ó, mostra cargas acidentais de edifícios. Qual edifício que eu estou trabalhando? Então, tem que ver aqui qual edifício que eu estou trabalhando no momento, tá? Então, eu estou trabalhando com, no nosso exemplo, a gente está trabalhando com edifícios comerciais, né? Então, a gente precisa entender qual é o nosso edifício para saber qual que ele vai encaixar aqui, ó. De cara, essa terceira linha eu já elimino, porque como é uma edificação comercial, ela não encaixa com biblioteca, arquivos, oficinas e garagem. Então, já descarto esse valor. Então, vamos para a primeira linha. Locais em que não há predominância de peso de equipamentos que permaneçam fixos por longos períodos de tempo, nem de elevadas concentrações de pessoa. Bom, se a gente está falando do edifício comercial, a gente vai ter um fluxo elevado de pessoas ali, né? E pode ser ou não que a gente tenha uma predominância de equipamentos fixos, né? Isso aí vai depender. Então, então a primeira eu já descartaria. Então, vamos para a segunda. Locais em que há predominância de peso, né, de equipamentos que permanecem fixos por longo período de tempo, ou, isso é importante, ou, não necessariamente a primeira afirmação precisa ser válida, né? Ou de elevada concentração de pessoas, ou seja, um edifício comercial, né, ele vai ter uma elevada concentração de pessoas, né? Então, encaixaria aqui nessa segunda linha, tá? Qualquer coisa, se vocês ficarem na dúvida, a gente tem esses índicezinhos aqui, B e C, tá? Então, a gente pode vir aqui no rodapé, tá? Ah, da tabela e verificar o que, que vai se encaixar. Então, o B, que é essa primeira linha aqui, né? Essa primeira linha aqui com o valor de 0,5, ele se refere a edifícios residenciais. Então, realmente não era o nosso edifício. E o C, que é essa segunda linha aqui, com o valor de 0,7, ele se encaixa para edifícios comerciais, de escritório, estações e edifícios públicos, que é justamente o que a gente que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, 0,7. O vento já está bem claro aqui, ó, vento, né? Então, a gente tem o valor de 0,6, ok? Sempre, para qualquer, né? Apareceu carga-vento, é 0,6, ok? Então, vamos voltar lá. Então, eu coloquei aqui, né, esses valores, né, do fator de redução, 0,7 para carga acidental e 0,6 para vento. Isso para o efeito desfavorável. Para o efeito favorável, esse valor é zero. Bom, eu fiz essa tabelinha, né? Fui lá na norma, busquei esses valores, coloquei as definições para eu entender, né, qual é o meu fluxo. Agora eu vou montar as minhas combinações. Porém, a gente tinha duas situações. A primeira situação é a ação permanente direta desfavorável. Ah, por que que você está colocando especificamente a ação permanente desfavorável, sendo que ele queria que fosse desfavorável para a edificação toda, né? Vamos voltar aqui, ó. Carregamentos gerais desfavoráveis. O que vai mandar na equação é a ação permanente, tá? Então, essa situação aqui da letra A, né, que foi a primeira situação que ele solicitou, é uma situação dita para estruturas usuais de edifícios, tá? Por quê? Porque esse é que vai dar o pior valor, o valor crítico, tá? É o valor que vai ser
esse que a gente vai utilizar no dimensionamento, né, é o pior caso possível, tá. E quem vai mandar nisso vai ser sempre a primeira parcela, que são as ações permanentes, tá. Então trouxe aqui novamente a tabelinha, né, que a gente montou no slide anterior, tá. Cortei aqui, né, a o efeito favorável da ação permanente, tá. Eu vou sempre olhar para a ação desfavorável, tá. Os demais eu vou olhar a desfavorável e favorável, tá. Então, o desfavorável só vai valer para a ação permanente. Então, eu vou ter aqui 5 combinações. A primeira combinação aqui, deixa eu mudar meu ponteiro, minha caneta. A minha primeira combinação aqui, ele não vai levar em consideração as ações variáveis. Por quê? Porque eu estou considerando todo o efeito favorável. Ou seja, eu estou considerando que eu tenho a situação desfavorável para a carga permanente e as demais, né, que são as ações variáveis, eu estou considerando elas favoráveis, ou seja, como se ela não existisse na minha edificação. Então, é como se o edifício tivesse limpo, só a edificação ali. Então, esse é a primeira combinação que nós temos. A segunda combinação, eu já coloquei aqui, ó, como variável principal, a carga acidental. Então, a carga acidental, ela veio para cá, ó, como ação variável principal. Então, eu trouxe ela, tá? Somada com uma ação secundária, né? Variável, que é o vento. Então, eu peguei o valor do vento, VK, e multipliquei pelo fator, né? O seu fator de redução, considerando o efeito favorável, tá? Então, eu multipliquei por zero. Então, zero vezes VK. Lembrando que eu estou analisando, tá? Nesse caso aqui, o efeito desfavorável, tá? Por quê? Porque eu já fiz a análise eh da ação variável favorável na primeira linha, tá? Das ações variáveis, tá? Já usei o gama Q de zero na primeira combinação. Aí, a partir dessa primeira, eu tenho que usar sempre 1,4, que eu vou analisar esse efeito desfavorável da combinação, tá? Então, 1,4 está multiplicando essas duas variáveis, né? A ação carga acidental e vento, tá? E aí, o que vai mudar nas combinações são os fatores de redução, tá? E também essa troca, né, de quem é a variável principal e quem é a variável secundária, tá? Nesse, nesse caso aqui, né, eu trouxe eu fixei, né, a carga acidental como principal, né, e agora e vou, né, trocar a minha secundária. Então, eu tenho vento com o fator de redução zero, considerando o efeito favorável, né, vou ficar com essa combinação aqui, 1,4 GK mais 1,4 QK. Na terceira combinação, vou permanecer com o valor, né, da carga acidental como principal, tá? E agora eu vou analisar o efeito do vento desfavorável, tá? Então, vou usar o fator de redução de 0,6, tá? Então, vou somar aí 0,6 VK. Lembrando que essa parcela toda aqui está multiplicada por 1,4. Então, vou chegar nesse valor aqui, né, onde o FD vai ser igual a 1,4 GK mais 1,4 QK mais 0,84 VK. Lembrando que esse 0,84 é a multiplicação de 1,4 vezes 0,6. Na quarta combinação, agora eu vou colocar o vento como principal e vou pôr a carga acidental como secundária. Então, eu vou ter, né, 1,4 vezes VK puro, tá? Que ele agora é o principal,
mais o efeito favorável da carga acidental. Então, eu vou usar o coeficiente, o fator de redução de zero, né, vezes a carga de QK, tá? Então, eu vou ter uma combinação, né, o FD igual a 1,4 GK mais 1,4 VK. E, por último, eu vou ter aí, né, continuando com a carga de vento como principal, é, eu vou usar agora o fator de redução desfavorável, né, para a carga acidental. Então, eu vou usar o valor de 0,7. Eu vou ficar com essa combinação aqui, ó, 1,4 GK mais 1,4 VK mais 0,98 QK, né? Então, eu tive essas 5 combinações, tá? Então, perceba que, conforme, né, a a quantidade, né, de ações variáveis que estão atuando na minha edificação, né, eu vou ter o dominante, ele que vai me dizer quantas combinações nós vamos ter, né, conforme aí também os efeitos favoráveis e desfavoráveis. Uma coisa interessante, perceba que essa primeira parcela da combinação, ela não muda, tá? Ela não muda. Então, eu sempre tenho na minha combinação, né, a fixação aí, né, digamos assim, da ação permanente, da parcela da ação permanente. Ela vai se manter fixa ali, né? O que vai mudar da minha combinação, né, para outra é a questão das ações variáveis, tá? Bom, essa situação aí é a situação mais desfavorável, né? São as combinações desfavoráveis. E aí é o que eu vou ter os maiores valores, né? Dependendo, né, das cargas. Pode ser que na segunda combinação que a gente vai ver na letra B, pode ser que apareça também, né, um- uma carga maior do que essas, né? Principalmente quando a gente fala de ventos, tá? Porque o vento, a gente tem valores positivos e valores negativos do vento. A gente tem valores que atuam de forma positiva, né, digamos assim, no mesmo sentido que as outras cargas, e tem valor de força de vento que atua no sentido oposto às demais, né? Então, a gente acaba tendo que considerar, né, esses valores negativos aí, né, lá nas ações favoráveis, né, vai dar, na verdade, a gente vai considerar nos 2 casos, mas ela vai resultar num valor maior, né, quando a gente analisa uma situação, né, em que a ação permanente direta é favorável, tá, que é esse segundo caso aqui. Então, a gente vai analisar agora a situação em que eu vou ter a ação permanente direta com efeito favorável. Então, em vez de eu usar, né, no meu coeficiente gama G o valor de 1,4, agora, nesse caso aqui, eu vou usar o valor de 1, tá? Então, eu vou continuar tendo 5 combinações, tá? E o que vai mudar dessa daqui para a anterior é o coeficiente de combinação da ação permanente, ok? Então, o que muda de um para o outro é essa parcela, tá? Pode perceber aí que o formato aqui das combinações é o mesmo da anterior, tá? Quando que a gente analisa isso? Quando a gente tem a obrigação, né, de analisar, né, quando a gente quer analisar o efeito completo, né, das ações na edificação, que é o ideal. Então, a gente faz a análise dessas 2 situações, da A e da B, tá? As 2 vão interessar, principalmente quando a gente tiver cargas negativas, como eu disse, né, da carga do vento, tá? Quando a gente tem cargas de vento, quando a gente tem cargas negativas, a gente precisa fazer a análise, tanto da letra A, como eu apresentei no slide anterior, quanto dessa letra B,
tá? Então, são chamados de carregamentos obrigatórios em estruturas. A gente precisa analisar essas 10 combinações aqui. E isso pode aumentar de acordo com as cargas variáveis, ok? Então, o que é importante, né, quando a gente começa um projeto, independente de qual estrutura que a gente está falando, se é concreto armado, aço ou madeira, é a gente listar quais as cargas que nós temos, tá? É a primeira coisa que a gente precisa fazer, ok? Listar essas cargas e, em seguida, fazer a listagem das combinações, né? Fazer essa tabelinha, colocar aí os coeficientes que a gente vai precisar, entender qual que é a situação ali do local, né, para a gente montar essas combinações. Isso é a primeira coisa que a gente precisa fazer, tá bom? E ela é muito importante, extremamente importante, tá? Que ela que vai fazer a definição, né, de qual carga que a gente vai comparar na hora de fazer o dimensionamento. Se a gente fizer isso aqui de forma errada, de forma equivocada, a gente pode subdimensionar a nossa estrutura, né? Deixar ela muito robusta para uma carga que não existia, tá? Ou deixar a estrutura frágil, né? A gente não analisou as cargas corretamente, né? Uma carga de maior valor não foi considerada na solicitação, e aí a gente acabou dimensionando, né? Uma estrutura menos robusta, né? E que não resistiria à solicitação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com esses equívocos, tá? A gente tem muitos problemas com isso, né? Principalmente por ser coisa rotineira, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? A gente precisa entender qual que é a demanda, qual é o tipo de situação que a gente está analisando, para a gente poder fazer essa listagem, tá? Cada edificação tem sua particularidade, tem as suas cargas a serem analisadas, tá? Então, é isso de combinação, tá? Da próxima aula, a gente faz um exemplo já numérico, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem como a gente monta aí as equações, né? E na próxima aula eu já mostro aí com os valores numéricos para vocês entenderem melhor, ok? Mas aqui ficou tranquilo, né? Poderia pegar as cargas aí permanentes, né? Jogar aqui nas equações e já definir esses valores, ok? Então, até a próxima aula.